Olá! Hoje a gente vai fundo em um dos momentos mais impactantes, para dizer o mínimo, da história do esporte. Vamos falar da semifinal do Brasil na Copa do Mundo de 2014. Um jogo que, nossa, foi muito além do campo e virou um trauma para toda uma nação. 7-1. Às vezes, só o placar já diz tudo. É um resultado tão brutal, tão desproporcional, que até hoje parece mentira. Mas não foi. E marcou para sempre o futebol brasileiro. E a grande pergunta é exatamente essa: como é que um time favorito jogando em casa, com um país inteiro empurrando, simplesmente desmoronou daquele jeito? Para entender, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Para a gente ter a dimensão da queda, primeiro a gente precisa entender de qual altura o tombo aconteceu. Lá no começo de 2014, o Brasil ia sediar a Copa pela primeira vez em 64 anos. E o clima, olha, era de um otimismo absoluto. Era quase uma certeza de que o Hexa vinha. A pressão em cima da seleção era gigantesca. A obrigação não era só vencer, sabe? Era apagar de vez o fantasma da derrota de 1950. E para completar, a recente vitória sobre a Espanha na Copa das Confederações tinha criado essa aura de que o time era imbatível. E ainda tinha o Felipão, o herói do Penta, no comando. O roteiro parecia perfeito, né? Só que, por baixo de toda essa confiança, existiam fragilidades bem sérias. A equipe dependia demais da empolgação, da motivação e principalmente do brilho de um ou dois jogadores. E esse modelo, como a gente ia ver, era perigosamente instável. E conforme a campanha foi avançando, a cada jogo no mata-mata, aquela armadura dourada da seleção começou a mostrar umas rachaduras, tanto emocionais quanto táticas. E elas ficavam cada vez mais visíveis. A vitória contra o Chile, nossa, foi um teste para o coração. Aquela bola do Pinilho explodindo no travessão no último minuto foi um alívio absurdo. Mas a imagem dos jogadores chorando antes mesmo dos pênaltis acendeu um alerta gigante sobre o lado psicológico do time. Depois veio a vitória sobre a Colômbia. Uma vitória que teve um custo altíssimo, um custo que mudou completamente o destino daquela seleção. E foi aí que a estrutura do time simplesmente ruiu. Em um jogo só, o Brasil perdeu seu motor criativo, o Neymar, que era o único cara capaz de resolver um jogo sozinho, e ao mesmo tempo ficou sem o seu pilar na defesa, o capitão, Thiago Silva. Não eram só dois desfalques, entende? Eram os dois pilares que sustentavam o time inteiro. Então, chegamos ao dia 8 de julho de 2014. Semifinal. Brasil e Alemanha, no Mineirão. Sem o Neymar, o Filipão decidiu colocar o Bernard, mantendo o time ofensivo em vez de, sei lá, reforçar o meio de campo. O palco estava montado para o maior colapso da história das Copas. O que aconteceu a seguir é algo que simplesmente desafia qualquer lógica. 11 minutos de jogo, gol do Müller. Aos 23, gol do Klose. Um minuto depois, aos 24, gol do Kroos. Não deu nem para respirar, e aos 26, Kroos de novo. E para fechar a conta, aos 29, Khedira. 5-0. O time brasileiro parecia em estado de choque, totalmente paralisado em campo. E o mais assustador de tudo foi a velocidade do desastre. 4 desses 5 gols foram marcados num intervalo de apenas 6 minutos. Foi uma desintegração total, ao vivo, para o mundo inteiro assistir. Essa citação da transmissão oficial resume perfeitamente o que aconteceu no estádio. A maior festa do futebol mundial virou, de repente, um velório. Um silêncio que doía, ensurdecedor, tomou conta do Mineirão, e o mundo assistia a tudo, sem acreditar. As estatísticas do primeiro tempo, olha, são muito reveladoras. A posse de bola estava praticamente igual, o que deixa tudo ainda mais bizarro. Não foi um massacre de posse de bola, foi uma aniquilação tática. A Alemanha não precisou da bola o tempo todo. Ela só precisou ser letal e aproveitar cada erro do Brasil. Com o jogo já decidido, a pergunta que não queria calar era: como isso foi possível? E a resposta vai muito além de um dia ruim. A resposta está nas raízes do desastre. O ponto central aqui é que não foi só um dia ruim, foi o choque entre duas eras do futebol. De um lado, a Alemanha, com um sistema coletivo, moderno, inteligente, e do outro, o Brasil do Filipão, que ainda apostava no modelo antigo, esperando que a emoção, a camisa, o talento de alguém resolvesse tudo. A dimensão da derrota fica ainda mais clara quando a gente olha os recordes que foram quebrados naquele dia. Dentro de casa, na frente da própria torcida, o Brasil viu o Klose passar o Ronaldo como o maior artilheiro das Copas e viu a Alemanha tomar o posto de seleção com mais gols na história. Foi um desastre de proporções históricas. O apito final não trouxe nenhum alívio,
só a confirmação do pesadelo. O impacto foi tão grande que a disputa do terceiro lugar, aquela derrota de 3-0 para a Holanda, foi só uma formalidade dolorosa. As ondas de choque daquele 7-1 a gente sente até hoje. Aquele gol do Oscar, no finalzinho, talvez tenha sido o gol menos comemorado da história do futebol brasileiro. E a frase do Filipão, dizendo que aquele foi o pior dia da vida dele, resumiu o sentimento de um país inteiro. Foi muito mais do que uma derrota. Foi um trauma. E claro, o jogo ganhou um nome: Mineiraço. Assim como o Maracanaço de 1950, o nome foi muito além do esporte. Hoje, a expressão tomar um 7-1 virou parte do vocabulário do brasileiro. Significa sofrer um fracasso total, esmagador em qualquer área da vida. E, no fim das contas, a pergunta que fica é essa, né? Quase uma década se passou. Será que aquele choque serviu para alguma coisa? Gerou as mudanças que o futebol brasileiro tanto precisava? Ou será que as raízes daquele colapso ainda estão lá, escondidas? É uma reflexão que, com certeza, continua. Agradeço muito a companhia. Se essa análise fez sentido, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever para as próximas.